Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje mais um domingo, a nossa escola dominical, nossa classe única. Estamos aí na continuação aí dos nossos estudos da revista Em Marcha, Histórias da Salvação, falando aí do Antigo Testamento. Hoje o nosso estudo 19, nós vamos falar de Jó. Jó, quando faltam palavras. Então esse é o nosso estudo 19. E antes de nós começarmos a leitura, nós vamos fazer a leitura de Jó 2, nós vamos orar e logo depois a gente faz a leitura, amém? Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e glória e queremos, Senhor, pedir a Ti a Tua sabedoria, nos ensine, Senhor, nessa manhã, nos dê, Senhor Jesus, a Tua sabedoria, nos oriente, Senhor, no estudo da Tua palavra, possamos aprender, Senhor Jesus, colocar em práticas em nossas vidas os Teus ensinamentos, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então vamos lá, nós vamos fazer a leitura do segundo capítulo de Jó. A gente vai ler o capítulo todo, ele não é tão extenso. Vamos lá. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitaste contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Tenamita, Bildade o Suíta e Zofar o Namatita. Tinha combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém disse uma só palavra, pois vinham que a dor era muito grande. Então nós vemos aqui uma situação muito difícil, e nós vamos fazer aqui a leitura da introdução aqui na revista, que está bem interessante, e que diz assim, sendo um homem rico, e embora tendo muitos filhos e filhas, gados de todas as espécies, algum caco de cerâmica foi tudo que lhe restou. Seus filhos e filhas, o seu gado, morreram. Sua esposa voltou-se contra Deus e, para piorar a situação, ele ficou muito doente. Seu sofrimento era físico, financeiro, sentimental.
psicológico. Sua dor imensa era amenizada por alguns cacos. 3 amigos, ouvindo falar do sofrimento de Jó, vão à sua procura para consolá-lo, na esperança de amenizar a sua dor. Na tentativa de ajudar, seguiram a sabedoria comum e chegaram à conclusão de que tanto sofrimento era fruto de pecado, ou seja, Jó recebera o castigo de Deus, mas será mesmo? Tudo começou com uma reunião de anjos no céu, descrita à maneira das assembleias reais nas cortes. Jó era um homem justo e rico, até o momento muito abençoado por Deus. Vivia em Uz, território fora de Israel. Sua vida era pauta do diálogo entre Deus e Satanás, que sempre se apresentava para acusar as pessoas. E Deus sempre cuidava e acompanhava as pessoas e as suas ações. Satanás questionou a Deus sobre a veracidade e a sinceridade de Jó. Porventura Jó teme a Deus desinteressadamente? E acrescenta: se estenderes a mão e tocares nos seus bens, verás que te amaldiçoará mesmo na tua frente. Aí veremos se de fato Jó te ama, Senhor. Deus conhecia a profundidade do coração de Jó e permitiu que Satanás o colocasse à prova. A partir daí, seguiu-se uma sequência de desgraças que submeteram Jó às duras provações. Então a gente lê aí no primeiro capítulo, Jó perde as suas riquezas e talvez, eu acho que a pior delas, perder os seus filhos, né? Então eles são devorados, eles morrem. E a gente lê isso no capítulo 3, no primeiro capítulo do versículo 13, né, em diante. Então ele perde seus bens, depois perde seus filhos, das pessoas que serviam, seus animais, enfim, ele perde tudo. Mas diante de tudo isso, Jó não perdeu a sua fé. Continuava fiel a Deus. Em meio às perdas, reconheceu a sabedoria de Deus e declarou que nada lhe pertencia. O versículo 21 do primeiro capítulo é muito forte, né? E diz assim, Jó dizendo, né? Eu vou ler o 20 e a gente emenda aí com o 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, isso depois que toda essa desgraça acontece na vida de Jó. Ele perde a sua riqueza, ele perde seus filhos, ele perde os seus servos, ele perde, enfim, tudo. Então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, a fala de Jó, desde o depois que tudo isso aqui aconteceu, né, dele perder tudo, inclusive os seus filhos, ele continua temente ao Senhor. E ele reconhece que ele nada é e que tudo que ele tinha veio das mãos do Senhor e que se Deus deu e Deus o tomou, e ele glorificava o nome do Senhor. No versículo 1:21, que nós acabamos de ler, Satanás não ficou satisfeito, né, com essa reação, com essa fala de Jó, porque nesse momento ele já imaginava assim, agora o que vai acontecer com Jó, que ele vai blasfemar contra Deus, porque Deus acabou com tudo que ele tinha, e não foi isso que aconteceu. Então Satanás desafia a Deus pedindo para tocar na carne de Jó, porque a falta da saúde o debilitaria, né? Deixaria o fraco, e logo ele cederia e acabaria blasfemando contra Deus. Então Deus ele permite que Satanás toque na sua saúde, e Jó começa a apresentar aqueles tumores, né? E enfim,
É uma situação muito difícil, né, quando perdemos a saúde. E o livro de Jó nos apresenta essas mazelas humanas diante da fé, da fidelidade a Deus. Diante da ideia de recompensa que vivenciamos ainda hoje, se você for bom, se você for boa, receberá coisas boas, mas se você for mal, receberá castigo por isso. Então essa lógica não condiz com a lógica de Deus. Então se a gente prestar atenção aqui na história de Jó era temente a Deus, Jó era reto, Jó andava conforme o propósito de Deus para a vida dele, né? O próprio Deus fala para Satanás: olha, você viu o meu servo Jó? Como ele é temente, como ele é íntegro, como ele é reto. É o próprio Deus falando com Satanás, tá vendo lá? E aí sobrevém todas essas situações, essa questão aqui principalmente da saúde de Jó, né, que seria, vamos dizer assim, a gota d'água que faltava, né, para as tribulações na vida de Jó. Então seria aquilo que Satanás achava que era ponto crucial, e aí a partir daí Jó teria uma atitude de culpar a Deus, né, por todas essas mazelas que sobreveio, né, na vida de Jó, e não é o que acontece, né? Então a gente precisa abandonar um pouco essa lógica, né, de pessoas boas recebem o bem, pessoas más recebem o mal. É claro que quando a gente faz o bem, né, as coisas elas acabam se atraem, né? Essas coisas boas elas geram consequências boas, né? E se nós fazemos coisas ruins, é claro, elas geram coisas ruins nas nossas vidas. Mas não foi o que aconteceu com Jó, né? Jó não faz parte dessa estatística. Ele não faz parte dessa estatística e a gente lê lá em Mateus 5, 45, que diz assim, né? Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vira a chuva sobre justos e injustos. Então, quando nós vemos alguém que está com tribulação, que está passando por situação muito difícil, e a gente tem assim, deve ter feito alguma coisa errada, né? Não é possível que a pessoa... se ela fosse uma pessoa boa, essas coisas não estavam acontecendo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos visto pessoas que ficam muito doentes, né? Doenças gravíssimas, e a gente não pode colocar essa situação como se a pessoa tivesse pecado. Ela pecou, por isso que ela está pagando, por isso que ela está com essa doença grave. Nós não podemos agir dessa forma, porque se nós lermos aqui todo o texto do livro de Jó, nós verificamos que Jó era um homem bom, era um homem temente a Deus, e nem por isso ele ficou livre dessas tribulações. E o próprio Jesus, né, ele nunca disse que a vida depois que nós o aceitássemos seria uma vida sem tribulações, ou seria uma vida só de paz, né? Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele passa pela cruz, a cruz de Cristo, e a cruz é sofrimento. É lógico que a gente não vai viver o tempo todo em sofrimento, é lógico que a gente quer desfrutar de uma vida com tranquilidade, com serenidade, mas isso não faz de nós, quando nós aceitamos a Jesus, imunes a essas situações. Então tem algumas situações que elas vêm realmente para provar a nossa fé, como aconteceu aqui com Jó. Deus, ele sabia do coração de Jó, ele sabia que Jó ele ia permanecer firme, então Deus permite que aquilo aconteça na vida de Jó. Então, muito mais que as ações, Deus conhece as intenções. Às vezes nós esquecemos disso e somos tentados a fazer
certas coisas a fim de recebermos recompensas. Então, ir à igreja, então, eu vou para a igreja porque Deus está vendo e Deus vai me abençoar. A orar, ler a Bíblia, jejuar, sei lá, ajudar o próximo, e a gente faz essas coisas pensando aí na nossa recompensa, muitas vezes, né? Então, essas práticas aí que nós podemos fazer a fim de receber essas recompensas, ela se torna como se fosse uma moeda de troca. Olha, eu oro, então Deus me abençoa. Eu ajudo o próximo, então Deus vai me abençoar porque eu estou fazendo isso. Então precisamos ter cuidado para não cometermos esses erros. Então eu não posso condicionar a minha vida devocional, eu ir à igreja, eu ajudar o próximo, eu ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia para quê? Para a gente conhecer esse Deus que nós servimos. Eu oro para quê? Para falar com esse Deus que eu sirvo. Eu não oro para que Deus veja que eu estou orando, para que Ele venha me abençoar, né? Não é essa a finalidade da oração, não é essa a finalidade da leitura da Bíblia. A finalidade da leitura da Bíblia é para conhecer esse Deus maravilhoso. A finalidade de eu orar é eu falar com esse Deus maravilhoso. Cada uma dessas situações que eu coloquei aqui, por exemplo, ir à igreja, para nós termos comunhão, né, para nós não perdermos esse vínculo, né, uns com os outros. Então, cada uma dessas situações aqui, eu não posso agir como fazendo para que eu receba algo em troca. Então, conhecer os propósitos de Deus é um desafio muito grande, e para alcançá-lo precisamos ter um relacionamento com Deus que esteja firmado não no que recebemos dele, não naquilo que ele possa nos dar ou fazer. Essa relação, esse relacionamento, ele tem que ser pautado no amor e na gratidão de tudo que ele é para nós, de tudo que ele significa para nós e por tudo que ele já fez através do seu Filho Jesus Cristo. Então, essa deve ser o nosso intuito e o nosso relacionamento com Deus, né? Deve ser pautado assim. Então, nós não estamos livres das aflições desse mundo. Então, lá em João 16:33, é um texto bem conhecido. Eu vou ler aqui para vocês. João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, em algumas traduções. Então, nós sabemos que nós não estamos livres de passar por tribulações, por aflições, mas para a gente ter fé, coragem, essa é a grande diferença. Eu me lembro quando criança, as pessoas perguntavam assim, mas se você aceitou Jesus, então já que não vai ter mais nenhum problema, então por que você vai aceitar Jesus? Porque quando a gente passa qualquer situação difícil com Jesus no nosso coração, as coisas ficam muito mais leves, ficam mais tranquilas, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos e nós sabemos que a qualquer momento e no momento certo, na verdade, o Senhor nos dará a solução. Ele nos fará enxergar uma situação e a gente sair daquilo. Então, essa é a grande diferença. Então, mas é especialmente nessas horas que a fé é colocada em ação e ao demonstrarmos nossa fidelidade a Deus, encontramos a renovação de sua misericórdia sobre a nossa vida. Então, quando a gente tenta lembrar aí uma situação de aflição em que você ficou meio perdido, não sabia muito o que fazer, e aí ou você orou, ou você pediu que alguém orasse com você, ou você lembrou de algum versículo bíblico e aquilo te tranquilizou, te trouxe paz. Porque, na verdade,
essa renovação da nossa fé, essa certeza de que Deus está conosco sempre. Isso faz toda a diferença nesses momentos. Nesses momentos, nós temos a oportunidade de testemunhar a fé e partilhar a esperança de dias melhores. Então, quando nós passamos por uma situação muito difícil, nós conseguimos falar para outras pessoas que, olha, essa situação que você está passando, ela é muito difícil, sim, mas eu estou orando por você, eu tenho fé que Deus ele vai agir assim como ele agiu na minha vida. Aconteceu isso e isso em um determinado momento da minha vida e Deus agiu e eu consegui sair dessa situação e hoje eu posso dizer para você, olha, tenha fé, acredite, né, que essas coisas elas vão acontecer. Então Jó não perdeu a esperança e alcançou a misericórdia. Nós vamos ler mais um texto aqui de Jó, está no capítulo 19, os 3 primeiros versículos. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar? Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saiba que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Então olha só, os amigos lá de Jó, é interessante porque a princípio eles têm uma atitude até bacana, né? Eles chegam, veem a situação de Jó, se entristecem com ele, chegam a ficar com ele ali 7 dias mudos, porque não tem o que falar. Já chegaram nessa situação de você ir até alguém que está passando uma situação muito difícil, que você não enxerga uma esperança, você, né, apesar de nós sabermos o Deus que nós cremos, mas a situação é tão terrível que você chega diante da pessoa e você dá um abraço. Você dá um abraço apertado, você diz que está ali, pode contar comigo. E é só, você não tem palavras para consolar, você não sabe o que falar. Às vezes falta palavras. E os amigos de Jó fizeram exatamente isso. Eles sentaram do lado de Jó e ficaram 7 dias lá, sem dizer uma palavra. Mas depois, eles começam a questionar essa situação. Fala assim, Jó, isso tudo que você está passando aí só pode ser alguma coisa que você fez contra Deus. Você deve ter pecado, você deve... pensa aí o que você fez contra Deus, porque é muito sofrimento, não é possível, né? E aí ele tem essa fala aqui, né, com os amigos, ele tinha intimidade, né, para falar com seus amigos, né? E dessa forma ele responde, né, aqueles que estavam atormentando, né, esmagando ele com essas palavras, né, com as palavras de acusação, né, e enfim, vamos continuar aqui. Jó havia perdido tudo e naquele momento a dor e sofrimento, o que restava era o choro. Às vezes é a única coisa que nos resta quando nós estamos numa situação muito difícil, né? Chorar. Às vezes a gente não consegue nem abrir a boca para clamar a Deus, né? A única coisa que sai da nossa boca é o choro. Os amigos de Jó, que choravam com ele, depois o questionaram duramente, buscando as respostas, né? Foi o que eu acabei de falar. Diante dessas inquietações, Jó respondeu com um grito, angustiado e cansado pela intransigência e insistência dos seus amigos. Então, foi o texto que a gente acabou de ler. Eles argumentaram em cima de 3 crenças vigentes na época. Então, o castigo das pessoas ímpias, a felicidade assegurada às justas e o fato de que ninguém era puro diante de Deus.
Para os amigos de Jó, conscientemente ou não, ele havia pecado e merecia o castigo divino. Foi o que eu acabei de dizer. Mais do que um compromisso com Jó era sua dor, seus amigos se comprometeram com a lei. Ainda no começo do encontro é possível perceber os afetos, né, da amizade, como eu disse, né? Choraram com ele, sentaram com ele ali, ficaram em silêncio, porque não tinha, né, o que dizer diante daquela situação. Respeitaram momentos de luto, né? Jó tinha acabado de perder seus filhos, tinha acabado de perder tudo. E à medida que Jó começou a compartilhar sua dor, suas dúvidas, insegurança, o que escutou por parte dos três foram acusações. Se o amor tivesse falado mais alto do que o apego à lei, ainda que permanecendo calados, eles manifestariam a misericórdia, o amor divino, tão necessários a quem sofre. Então, a gente aprende muito, né, com essa história aqui de Jó, né, além da questão da fé, da confiança, de conhecer o Deus realmente que ele cria. A gente aprende aqui com os amigos, né, de Jó. Quando a gente tem um amigo, ou quando a gente é amigo de alguém, a última coisa que um amigo quer é que o seu amigo critique, que o seu amigo o acuse. A gente, quando está nessa posição, né, de sofrimento, a gente quer um abraço, a gente quer uma palavra de conforto, ou mesmo que não haja palavra de conforto, que não saia a palavra de conforto, que o silêncio, né, seja esse momento aí de misericórdia. Talvez se os amigos de Jó tivessem permanecido calados, expressaria ali a misericórdia que o seu amigo tanto precisava. Deus, que estava atento a tudo, também dialogou com Jó e lhe mostrou sua incoerência e ignorância em relação à soberania divina. Jó reconheceu suas limitações e se dispôs a mudar. Quando reconhecemos nossa fraqueza e ignorância diante de Deus, abrimos espaço para que o seu poder e sua graça se aperfeiçoem em nós. Então, o apóstolo Paulo, né, fala que nas fraquezas, né, nós somos aperfeiçoados, porque quando nós estamos diante de Deus e nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos que nada somos, que nós dependemos de Deus, nós começamos a reconhecer que Deus é Deus em nossas vidas. E como disse Jó ali no início, né, Deus ele faz todas as coisas. Então, se eu recebo o sim de Deus, por que eu não vou receber o não de Deus? Eu já comentei aqui, o ano passado, eu ouvi essa palavra de uma irmã da nossa igreja. Nós temos que aprender a ouvir o não de Deus. O não de Deus às vezes dói. Às vezes dói. Porque não é aquilo que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir só o sim. A gente não está preparado para ouvir não. Muitas vezes a gente se torna como aquelas crianças birrentas, sabe? Que o pai fala assim, não vou comprar, não dá para comprar agora, né? Não tem dinheiro, ou sei lá, você não está merecendo no momento. E aí a criança birrenta faz o quê? Se joga no chão, chora, esperneia. E às vezes nós fazemos isso diante de Deus. Deus fala assim, não. E a gente ouve aquele não e a gente fala, não vou aceitar isso. Eu não aceito. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando isso? Eu não aceito, Senhor. Como assim eu não aceito? Deus, ele é o dono do sim e do não. Ele é o detentor de todas as coisas. Nós não reconhecemos o nosso Deus assim. Então, essa relação, né, que Jó, ele se estreita aí nesse período de sofrimento, de tribulação, faz com que ele reconheça o poder de Deus. Deus também repreendeu os amigos de Jó por sua visão distorcida e opressora. Então, lá em Jó 42, deixa eu achar aqui.
Jó 42, 7, né? O último capítulo de Jó é maravilhoso, né? Ó, depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, né? O Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto com meu servo Jó. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. Então, ele repreende, né, os amigos. Olha, o que vocês estavam fazendo com Jó não foi certo. Vocês estavam distorcendo, né, toda essa situação. E pediu a Jó que orassem por eles. Enquanto orava por quem havia lhe magoado, Jó foi abençoado. Olha que maravilha. Está lá de forma muito especial, está lá em Jó 42, de 10 a 17. Que aí fala aí de que Deus restitui a sua família, né? É claro que é lógico que Jó não esqueceu dos seus filhos, né? Mas ele dá uma chance, né, dele ter uma nova família. Então, diante do sofrimento de Jó, já permaneceu como no começo. Então, ele continuou íntegro, honesto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tal experiência nos encoraja a gente persistir na fé. Quando nós olhamos aqui para a história de Jó, por tudo que ele passou, e ele chegar lá no finalzinho, né? Eu gosto muito desse versículo, tem até um cântico que diz assim, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, é interessante, né? Quando nós pensamos em tudo o que Jó passou. E nessa fala dele agora, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. E mesmo assim, ele era reto, temente, íntegro, honesto, se desviava do mal. E depois de passar toda essa situação, toda essa tribulação, toda essa prova, toda essa desgraça, né? Tem pessoas que nem gostam de ouvir essa palavra, né? Mas se a gente lê aqui quantas desgraças aconteceram na vida de Jó, e mesmo assim, ele consegue estreitar ainda mais a relação dele, o relacionamento dele com Deus. E essa relação o faz chegar aqui e falar assim, olha, antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. Eu gosto muito dessa palavra, a gente usava muito antigamente, né? Você já teve uma experiência com Jesus, né? Conta aí como foi a sua experiência com Jesus. A gente quase não ouve falar isso, né? Mas é exatamente isso. Então, num certo momento você era uma pessoa e aí você tem uma experiência com o Senhor que muda a sua vida, que transforma a sua vida, e aí você pode dizer, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu consigo caminhar contigo, eu consigo entender o seu propósito na minha vida. Então, essa fala de Jó nos ensina que a cada tribulação, que a cada situação difícil, nós podemos estar mais perto do Senhor. É claro, a gente não vai viver o tempo todo, e Jó não viveu o tempo todo em desgraça. Chegou um momento que acabou e nós precisamos ter essa mesma fé, essa fidelidade com Deus, né? Então essa nossa fidelidade, ela mostra que nós estamos perto do Senhor, nos faz testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que mesmo quando estamos em tribulação, que nós cremos nesse Deus e que Ele vai agir por nós, né? Deus nos chama para sermos amigas e amigos das pessoas, mas não como os amigos de Jó, né? Vamos ser amigos melhores, amigos de estar juntos, amigos de ouvir o outro, amigos de estender a mão, não de acusar, não de tentar achar a culpa para aquela situação,
mas um amigo para apoiar, né? Para ajudar. Precisamos nos dispor, tomando cuidado com o que vamos falar e orientar. Então é sempre interessante a gente se colocar, né, no lugar do outro. Né? Essa palavra empatia é uma palavra que nos faz nos colocar no lugar do outro. Como eu me sentiria se eu fosse fulano e estivesse naquela situação? O que eu gostaria de ouvir se eu estivesse naquela situação? Costumo dizer que tem pessoas que elas, em vez de nos dar esperança, elas jogam um balde de água fria, né? Já contei inúmeras histórias, mas de repente tem alguém doente que já morreu, né? Você conhece alguém que já morreu com aquela doença. A gente não precisa chegar e falar assim, nossa, eu tive um amigo que morreu com essa doença. Isso não é tipo de palavra que ajuda, isso é tipo de palavra que destrói. As pessoas elas já sabem que aquele tipo de situação pode levar à morte, então não precisa falar. Costumo dizer que nós podemos segurar a pessoa que está lá no abismo e trazê-la para junto, ou a gente pode dar um empurrãozinho para ela cair lá no abismo. E eu espero que eu e você não sejamos essas pessoas que dão um empurrãozinho para que a pessoa caia no abismo. Então, se a gente não tem nada de esperança para falar, então não fala. Fica caladinho, ore ao Senhor, ore por essa pessoa. É melhor. Deus pode consolar alguém por meio do nosso amor em silêncio. A companhia em todo o tempo muitas vezes se torna mais poderosa do que as palavras. Então, se a gente não tem o que dizer, não tem problema. Pega na mão do seu amigo, dá um abraço, esteja por perto. Isso já com certeza será um consolo, será misericordioso nessa sua ação. Nossas muitas atitudes ou comodismo muitas vezes nos impedem de ver as muitas pessoas que estão a chorar e sofrer. Quantas vezes a gente vê uma pessoa quietinha, sei lá, com o olhar longe, talvez ela precise do seu abraço. Essa semana eu ouvi uma história, vou resumir, mas que às vezes a gente precisa fazer isso, né? E conta uma vendedora, era um brechó, que hoje está muito em alta, né? E entra uma mulher bem obesa na loja e a vendedora ficou olhando assim e falou assim, e agora ela não vai encontrar nada porque não tem nada aqui na loja, o que eu vou fazer? Ela vai perguntar, e o que eu vou fazer? E ela ficou pensando o que ela falaria, qual a desculpa que ela daria para não ofender, para não machucar. E aí a moça vem até ela e fala assim, não tem nada que serve para mim. E aí a vendedora falou assim, ergueu as mãos, abriu os braços e falou assim, tem um abraço, serve um abraço? E aí ela deu um abraço naquela mulher. E a mulher começou a chorar e falou assim, nossa, aqui eu não achei nada que servia para mim, mas eu encontrei algo muito especial. Fazia muito tempo que eu não recebia um abraço. Então, às vezes, as pessoas estão precisando. E nós estamos do lado e às vezes nós não temos essa sensibilidade. Outras vezes nós vivemos em busca de explicações e culpados para tanto sofrimento e pouco contribuímos para amenizar a dor de alguém. Então é mais fácil ficar pensando assim, por que fulano, sei lá, está passando por isso? O que será que ele fez? São consequências. O que será que ele fez no passado? Então, ao invés de a gente ficar julgando, querendo saber o que aconteceu, o que não aconteceu, que nós possamos ser amigos, amigos solidários, chorando com as pessoas que choram e permanecendo de forma amorosa até o fim, ainda que seja em silêncio, se nós não tivermos nada melhor para falar, nós possamos ser esses amigos solidários. E quando nós estamos
diante dessas situações, o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Como que eu vou identificar que alguém que está do meu lado está precisando de ajuda? Que eu posso ser esse amigo? Nós possamos estar atentos e atentas para as pessoas que estão ao nosso redor. E se nós estivermos também passando por alguma situação nesse sentido, desculpa, nós possamos lembrar que tem um Deus que está olhando por nós e que não foi Ele que colocou essa situação, mas que Ele permitiu que isso acontecesse para que a sua fé fosse provada e para que você possa ter um relacionamento mais firme com o Senhor. E eu quero terminar essa nossa lição de hoje orando, pedindo ao Senhor que nos dê essa sensibilidade, que nos dê essa vontade, de ajudar o outro, de chorar com os que choram e nos colocar diante do Senhor. Nós temos muitas pessoas que têm sofrido, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com familiares enfermos, pessoas que estão preocupadas com tantas coisas aí que estão acontecendo. Então, nosso dever é orar e clamar pela vida dessas pessoas. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que assim como Jó, diante dessas situações, desse sofrimento, que ele passou em um período da sua vida, em que ele continuou temente a Ti, continuou reto, íntegro, se desviando do mal, aumentando o seu relacionamento com Deus. Nós também, Senhor, queremos aprender com Jó. E mais, Senhor, queremos aprender com seus amigos, ó Deus, que a primeiro momento tiveram uma atitude de amigo, de estar próximo, de estar sofrendo junto, chorando junto, mas que acabaram se desviando e querendo achar culpa por todo aquele sofrimento. E nós não queremos, Senhor, sermos amigos, Senhor, acusadores. Não queremos ser amigos que procuram achar o erro, a julgar, mas nós queremos ser amigos como Jesus. E que possamos, Senhor, diante de tantas situações que nós temos vivido, Senhor, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com seu sistema emocional muito abalado, pessoas que perderam seus entes queridos. Nós queremos, Senhor, diante dessas pessoas, Senhor, sermos amigos e nos colocarmos à disposição e ser apoio, ser ajuda nesse momento, Pai. Nos dê, Senhor Jesus, essa condição. E essa é a nossa oração nesse domingo, esse é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Eu quero colocar a vida de cada pessoa, Senhor, que ouviu essa palavra, Senhor, que possa fazer diferença na vida das pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser.